E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar sistemas de equações a duas incógnitas. Para a gente falar sobre esse assunto, primeiro vamos dar uma recordadinha rápida no que é uma equação. Quando você tem assim, 3x mais 5 igual a 12, isso é uma equação, né? Por que uma equação? Bom, é uma igualdade onde há um termo desconhecido, uma incógnita. Como aqui eu só tenho esse termo desconhecido, que é o x, então essa é uma equação a uma incógnita, que é o x. Qual é a técnica para resolver? Tudo que tiver a incógnita, no caso o 3x, eu mantenho no primeiro membro da equação, ou seja, antes do igual. Tudo que não tiver a incógnita, eu transporto para o segundo membro da equação, ou seja, para depois do igual. Lembrando que ao transportar alguma coisa do primeiro para o segundo membro ou do segundo para o primeiro, se eu fizer alguma mudança de lugar, eu tenho que alterar invertendo a operação, certo? Então, nesse caso, 3x contém a incógnita, então continua aqui no primeiro membro, 3x. Já o mais 5, o 5 que está sendo somado, ele vai ter que ser transportado lá para o segundo membro da equação. Mas lembrando que ele que antes estava sendo somado vai passar diminuindo. Então isso vai ficar 3x igual o 12, que já estava aqui no segundo membro, menos 5, que foi para o outro lado. E aí fica 3x igual a 12 menos 5, que é 7. E aí eu finalizo. O x, então, é 7 sobre 3, porque 3 tem que ir para lá agora, né? O 3 estava multiplicando, ele vai então em operação inversa e dividir. Veja que uma equação a uma incógnita, ela tem uma solução e uma única. Só esse valor de x é que verifica essa igualdade aqui. Não há outro. Tá certo? Então isso aqui é uma equação com uma incógnita. Agora, vamos admitir que eu tenha a seguinte situação. No caso, vamos admitir agora que eu tenha a situação x mais 2y igual a 11. Nesse caso, eu tenho também uma equação, porque eu tenho uma igualdade e tenho incógnitas. Só que nesse caso eu não tenho uma incógnita, eu tenho duas. Uma incógnita aqui, que é o x, e outra incógnita aqui, que é o y. Então esta é uma equação, mas há duas incógnitas. E nesse caso, qual é a técnica que eu uso para resolver? O único jeito para resolver uma equação desse tipo é eu atribuir valores possíveis, para uma das duas incógnitas, ou para a incógnita x, ou para a incógnita y, e com esse valor eu transformar a equação que era a duas incógnitas em uma equação com uma incógnita só. Então eu faria assim, por exemplo, para x igual a 0, o que vai acontecer com o y? Ora, para x igual a 0, a conta ali ficaria 0 mais
2y igual a 11. E nesse caso, 2y seria igual a 11. Então, o y sozinho seria 11 sobre 2. Olha aí. Então, esta equação para este valor de x apresenta esse valor de y correspondente. Então, essa equação aqui, ela na verdade tem duas respostas, que é o par 0 para x e 11 sobre 2 para o y. Certo? Esse é o valor do x e esse aqui é o valor do y. Entendido? Agora, assim como eu atribuí para x o valor 0, eu poderia ter dado 1, menos 1, 10, 50, menos 80, ou seja, eu poderia ter atribuído para o x qualquer valor que eu quisesse. Consequentemente, eu iria encontrar, para cada valor de x que eu atribuir, eu vou encontrar um valor de y correspondente. Então, essa equação aqui, ela não tem só essa resposta, ela tem infinitas, porque se eu posso atribuir ao x infinitos valores, eu vou encontrar infinitos correspondentes para y. Então, essa aqui é uma equação indeterminada, porque ela tem infinitas soluções. Deu para entender? Mas, de qualquer maneira, é uma equação a duas incógnitas. Perfeito? Muito bem. Bom, professor, mas o que vem a ser, então, o tal sistema de equação a duas incógnitas? Muito simples. Se você tiver que resolver ao mesmo tempo mais de uma equações a duas incógnitas, então você estará diante de um sistema de equações a duas incógnitas. Ou seja, um sistema de equações é um conjunto de equações a duas incógnitas que eu preciso buscar um par de soluções que sirvam para todas as equações que aparecerem naquele conjunto ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil. Veja bem, ó. Aqui eu tenho duas equações diferentes, tá vendo? Para ser resolvido, mas eu preciso resolvê-las simultaneamente, ou seja, esta equação aqui, a primeira, ela me dá infinitas duplas de resposta com valores para x e y. Essa segunda também vai me dar infinitas respostas, infinitas duplas de valores x e y que servem de resposta. O que eu tenho que procurar é quais são dessas duplas que estão ao mesmo tempo no grupo de respostas da segunda e no grupo de respostas da primeira. Isso é resolver o sistema. Achar um par do tipo x e y que seja a resposta das duas ao mesmo tempo. Certo? Qual é a técnica para resolver? Bom, a gente tem três técnicas diferentes. Eu vou mostrar nessa aula duas, que são as mais comuns. Tá legal? Então vamos lá. A primeira técnica, ela é muito parecida com a resolução normal de uma equação.
O que eu vou fazer? Bom, eu vou tentar eliminar no sistema uma das duas incógnitas. Porque se eu eliminar uma delas, a equação passa a ser uma equação de uma variável só, de uma incógnita só, e aí eu sei resolver com tranquilidade. Agora, como é que eu vou fazer para desaparecer com alguma dessas variáveis, com uma dessas duas incógnitas, o x ou o y? Eu posso usar um método que a gente chama de método da adição. O próprio nome já dá uma esclarecida, né, pessoal? Se é método da adição, significa que eu vou ter que adicionar alguma coisa, eu vou ter que somar. E o que eu vou somar? As duas equações que estão no sistema. Com qual finalidade mesmo? Anular ou fazer desaparecer uma das duas incógnitas do sistema. Então veja bem, vou passar o sistema para cá. O sistema está proposto assim, ó, 2x mais 3y igual a menos 7. E a outra é x mais y igual a menos 2. Veja que eu mudei ali, né? O mais 2 eu passei para o segundo membro. Ó. Ele era mais 2, passou menos 2. Vamos supor que eu deseje ou escolha, opte por fazer nesse sistema desaparecer a incógnita x. Eu escolhi isso, você pode optar. Eu optei por eliminar a incógnita x. Então, como que eu vou fazer isso? Eu já sei que eu vou ter que fazer essa eliminação através de uma adição, de uma soma das duas equações. Ora, para eu somar a primeira equação com a segunda, e na hora que eu fizer a soma, o termo que tem a incógnita x desaparecer, se a primeira equação começa com mais 2x, a segunda terá que começar com menos 2x. Por quê? Porque mais 2x menos 2x é que um corta o outro. Então, essa equação que está aqui embaixo, eu tenho que reescrevê-la, mas de modo que, ao invés dela começar com x, ela comece com menos 2x. Então, o que eu vou fazer para isso? Ela toda eu vou multiplicar por menos 2. Se eu multiplicar essa equação toda por menos 2, ela não se altera, porque isso é uma propriedade das equações. Se eu multiplicar ou dividir uma equação completamente por um número, ela não se altera, ou seja, ela se transforma numa equação equivalente. Então, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 2. Para que mesmo? Para ela começar com menos 2x. Para que mesmo? Porque eu vou ter que adicionar as duas. Para que mesmo? Para que o 2x desapareça. Porque eu escolhi. Então, o sistema que antes estava escrito assim, ele vai passar a ficar escrito assim, ó. 2x
mais 3y igual a menos 7. A de baixo, por sua vez, vai ficar menos 2x menos 2y igual a mais 4. Porque eu multipliquei ela toda por menos 2. Então, menos 2x está aqui. Menos 2 vezes y está aqui. Menos 2 vezes menos 2 está aqui, 4. Pronto. Agora eu posso adicionar essas duas equações. E fazendo essa adição, eu vou obter o seguinte, olha lá. Mais 2x menos 2x, um cancela o outro, essa incógnita desapareceu. Mais 3y menos 2y dá um y só. Menos 7 com mais 4, menos 3. Pronto. Ou seja, quando eu fiz a incógnita x desaparecer, isso me permitiu encontrar a outra incógnita, que é o y. Mas eu não terminei de resolver o sistema, porque para resolver esse sistema eu preciso de uma dupla, com y e com x. Bom, o y eu já descobri, falta agora achar o x. Ora, mas se essa resposta que eu vou encontrar, ela é uma resposta das duas equações que estão no sistema ao mesmo tempo, então esse y ele participa tanto da primeira quanto da segunda. Então eu posso substituir o valor que eu encontrei para y ou na primeira equação ou na segunda, tanto faz, naquela que eu escolher o que for mais fácil para mim. Então o que eu vou fazer? Vou substituir esse valor que eu encontrei para y na segunda equação do sistema. Porque eu quis, poderia ser na primeira? Sim, mas eu vou escolher a segunda, porque ela é mais simples. Então eu vou pegar o valor do y que eu descobri e vou substituí-lo aqui, ó, na segunda equação. Então ela vai ficar assim: x mais y, como o y é menos 3, x menos 3. Aí, tem que ser igual a menos 2. Pronto. Agora fica tranquilo, porque eu consigo resolver o x aqui facinho. Ó. X vai ser menos 2. O 3 eu vou mandar lá para o outro lado. Mais 3. Daí que o x é 1. Pronto. Consegui o objetivo. Eu achei um par do tipo xy, e esse par ele resolve, é resposta ao mesmo tempo. Esse par aqui, ó, 1 e menos 3. Aí, ó, este par está aqui, ele resolve ao mesmo tempo a primeira e a segunda equação do sistema. Portanto, ele é a solução desse sistema de equações a duas incógnitas. Joia? Então, esse é um dos métodos que a gente usa para resolver sistema. Nesse caso, o método da adição. Eu vou fazer aqui do lado, vamos supor que ao invés de eu desaparecer com a incógnita x, se eu resolvesse fazer o mesmo com a y, então o sistema ia ficar, o que eu ia fazer era o seguinte, ó, o sistema é assim, o original, ó, 2x mais 3y
igual a menos 7. E a segunda é x mais y igual a menos 2. Se eu, ao invés de eliminar x, resolvesse eliminar o y, eu ia raciocinar do mesmo jeito. Eu tenho que eliminar o y ao fazer a adição dessas duas equações. Portanto, se aqui tem mais 3y, na hora que eu somar as duas para que o y desapareça, aqui, ao invés de começar com mais y, deveria começar com menos 3y. Porque aparecendo menos 3y, quando eu somar com mais 3y, um corta o outro. Agora, como que eu vou fazer para aparecer menos 3y aqui? Vou usar a mesma ideia aqui. Eu vou pegar esta equação toda e multiplicá-la por menos 3. Porque aí aqui vai aparecer o menos 3y. Então o sistema vai ficar assim, ó. 2x mais 3y igual a menos 7. E a nova equação, menos 3x menos 3y igual a mais 6. Pronto, agora eu posso adicionar as duas equações, porque eu vou fazer uma das incógnitas desaparecer, no caso o y. E aí faz mais 2x menos 3x dá menos 1x. Pronto. Mais 3y e menos 3y cancela, porque vai dar zero. Do outro lado, menos 7 com mais 6 menos 1. Pronto. Ora, se menos x é igual a menos 1, então eu posso tirar que dizer que x é igual a 1. Prontinho. Achei o valor de x. Veja que ó, é o mesmo. 1 e 1. Para encontrar o y correspondente, pego agora esse valor de x e volto com ele ou na primeira equação ou na segunda. Claro que eu vou voltar na primeira equação porque é mais fácil, na segunda equação porque é mais fácil. Então, na segunda equação agora, onde tem x, eu vou trocar por 1. Então, ela vai ficar assim, ó, 1 mais y igual menos 2. Então, o y sozinho vai ser menos 2. O mais 1 vai passar para o outro lado, menos 1. Daí que o y vai dar menos 2 menos 1, menos 3. Prontinho. Tá aí. Eu resolvi esse sistema. Tá dado pelo método da adição. Nesse lado, eu eliminei a incógnita x e neste lado, eu eliminei a incógnita y, para mostrar que tanto faz você anular uma das incógnitas, porque você acaba encontrando a outra. Quando você elimina a incógnita x, você encontra primeiro o y. Quando você elimina primeiro a incógnita y, é claro que você encontra primeiro a incógnita x. E para encontrar a segunda incógnita, é só substituir a incógnita que você já encontrou em qualquer uma das duas equações do sistema original. É isso aí. Está explicado por hoje, então.
o método da adição. Na próxima aula eu vou mostrar um outro método que é chamado de método da substituição. Então, até lá, tchau, tchau para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, à medida que for assistindo às aulas, não se esqueça, é só você deixar lá nos comentários da aula e à medida que eu puder, eu tiro as dúvidas para vocês. Beleza?